Nenhum engenheiro conseguiu. Os diagnósticos mais caros do mundo falharam. Os especialistas mais renomados de Portugal levantaram as mãos e disseram que estava perdido. Uma Ferrari avaliada em milhões foi declarada sucata. E então, um homem que ninguém conhecia, num lugar que ninguém olhava, fez o que ninguém acreditava ser possível. E o que ele fez depois disso, isso ninguém esperava. Nem ela. Nem eu. Nem você. Fica aqui. Porque essa história vai te lembrar de algo que você já esqueceu. Valentina Monteiro era o tipo de pessoa que entrava numa sala e todo mundo sentia. Não era arrogância, era presença. CEO de uma das empresas de tecnologia mais influentes de Lisboa, ela tinha construído tudo do zero, com as próprias mãos, com sacrifício real, com noites sem dormir e decisões que custaram partes de si mesma que ela nunca recuperou. Valentina não falava sobre o passado. Valentina olhava para frente. Sempre para frente. Era assim que ela sobrevivia. A Ferrari vermelha era mais do que um carro. Era a prova física de que ela tinha chegado. Era o símbolo de tudo que ela tinha lutado para conquistar quando ninguém apostava nela, quando disseram que uma mulher como ela, vinda de onde ela veio, jamais chegaria onde ela chegou. Cada vez que ela ligava o motor e sentia aquele rugido profundo vibrar no peito, era como se o mundo inteiro reconhecesse o que ela tinha feito. Era o único luxo que ela permitia para si mesma. E ela amava aquele carro de um jeito que ela não conseguia explicar para ninguém. Naquela tarde de quinta-feira, o sol batia forte sobre a Avenida da Liberdade. Lisboa estava bonita, como ela sabe ser quando quer. Valentina estava no banco do motorista, voltando de uma reunião que tinha corrido bem, com aquela sensação rara de que as coisas estavam no lugar certo. A cidade passava pela janela como um filme. E então, sem nenhum aviso, sem nenhum barulho anunciando, o motor simplesmente morreu. Não foi gradual. Não foi um aviso. Foi uma morte súbita. A Ferrari perdeu potência num segundo, solavancos, um som que Valentina nunca tinha ouvido antes, metálico e surdo, e depois silêncio absoluto. O painel acendeu como uma árvore de Natal quebrada, símbolos vermelhos que ela nunca tinha visto, mensagens de erro em cascata, alertas piscando sem parar. Ela tentou ligar de novo. Nada. Tentou mais uma vez. Nada. O trânsito começou a buzinar atrás dela. Pessoas pararam para olhar. Alguns tiraram foto. Uma Ferrari parada no meio da Avenida da Liberdade era um espetáculo que Lisboa não esperava ver naquela tarde. Valentina respirou fundo. Apertou o volante com força suficiente para branquear os nós dos dedos. Fechou os olhos por exatos 3 segundos. Então pegou o telemóvel e ligou para o seu assistente com a voz mais calma que conseguiu ter. Preciso de um rebote. Agora. Por dentro, ela sentia algo que não gostava de sentir. Algo que tinha aprendido a enterrar fundo. Uma pontada fina de impotência. A Ferrari foi levada para a melhor oficina oficial de Lisboa. Um lugar que parecia mais uma clínica do que uma garagem. Piso branco impecável, reflexo perfeito. Paredes sem manchas. Técnicos com uniformes bordados com o símbolo da marca, certificados emoldurados nas paredes, equipamentos que pareciam ter saído de um laboratório de engenharia aeroespacial. Era o tipo de lugar que cobrava caro e fazia questão de que você soubesse disso. Valentina entregou as chaves sem hesitar. Aqui estavam os melhores. Aqui o problema seria resolvido. Ela foi embora confiante. No primeiro dia, ligaram para dizer que era uma falha eletrônica menor. Comum em modelos de alta gama. Nada para preocupar. Valentina agradeceu e voltou ao trabalho. No segundo dia, a história mudou. Agora falavam de um conflito no sistema central. Uma anomalia incomum. Estavam a investigar. No terceiro dia, o responsável da oficina ligou com um tom ligeiramente menos seguro para dizer que precisavam de mais tempo. Que nunca tinham visto exatamente aquele padrão de erro.
que estavam a consultar a equipa técnica da marca em Itália. No quarto dia, disseram que precisavam encomendar peças diretamente de Maranello, que levaria tempo. Valentina ouvia cada explicação em silêncio. Não gritava. Não ameaçava. Ela era o tipo de pessoa que quanto mais frustrada ficava, mais fria ficava. E o frio dela era muito mais aterrorizador do que qualquer explosão. Na segunda semana, ela foi pessoalmente. Entrou no espaço impecável com o mesmo passo firme que usava nas salas de reunião. Os técnicos desviaram o olhar. O gerente veio ao encontro dela com um sorriso tenso, o tipo de sorriso que as pessoas usam quando sabem que falharam e estão a tentar não mostrar. Ele explicou que nunca tinham visto uma falha tão particular, que estavam a fazer tudo o que era possível, que a marca estava envolvida, que era questão de tempo. Valentina olhou para ele por um momento. Não disse nada. Assentiu lentamente, como se estivesse a processar as palavras. Depois virou costas e saiu. Sem uma palavra a mais. Sem portadas. Sem cenas. Mas quando chegou ao carro que a esperava lá fora e fechou a porta, ela ficou parada no banco de trás durante quase 2 minutos sem fazer nada. Olhando para a frente. Pensando. Aquela sensação voltou. Mais forte desta vez. Naquela noite, no apartamento com vista para o Tejo, com Lisboa iluminada lá fora como uma promessa, Valentina não conseguia parar de pensar. Não no carro. O carro era substituível. Ela sabia disso. O que a incomodava era outra coisa, algo mais profundo que ela não conseguia nomear direito. Ela tinha sempre confiado nos sistemas, nos certificados, nas hierarquias de competência. Era assim que o mundo funcionava, era assim que ela tinha construído a sua empresa, contratando os melhores, pagando pelos melhores, confiando nos melhores. E agora os melhores tinham falhado. Sistematicamente. Repetidamente. Sem uma explicação honesta. E foi então que ela lembrou de uma conversa que tinha tido meses atrás com o seu motorista, o Gonçalo, um homem de 50 e poucos anos, sempre discreto, sempre presente, que sabia mais sobre Lisboa do que qualquer guia turístico. Ele tinha mencionado, quase de passagem, enquanto atravessavam a marginal numa tarde de chuva, um mecânico. Um homem numa oficina pequena, algures nos arredores da cidade, em Almada ou perto disso. Sem título em evidência. Sem Instagram. Sem presença em nenhum ranking. Mas com uma reputação que circulava em voz baixa entre as pessoas que realmente entendiam de máquinas. Valentina tinha sorrido naquela tarde e mudado de assunto. Que precisaria ela de um mecânico de bairro? Mas naquela noite, sozinha com o silêncio e a frustração, ela lembrou-se. Na manhã seguinte, ligou para o Gonçalo. Aquele mecânico que mencionaste. Quando chego lá. Houve uma pausa. Curta. Mas suficiente para Valentina notar. A senhora tem a certeza? Tenho. O contraste foi brutal. A oficina ficava numa rua secundária de Almada que o GPS quase não encontrava. Prédios baixos, calçada irregular, o cheiro de café misturado com óleo queimado. A oficina em si era pequena, com paredes manchadas de décadas de trabalho, ferramentas penduradas em pregos enferrujados com uma organização que só fazia sentido para quem as usava, um rádio velho tocando algo que Valentina não reconheceu, e uma luz fria entrando pela porta aberta da frente. Não havia recepcionista. Não havia ecrã digital. Não havia música ambiente cuidadosamente escolhida. Havia um homem. De meia idade, cabelo grisalho, roupas desvestadas pelo uso honesto, mãos que contavam a história de 30 anos de trabalho. Estava deitado debaixo de um carro quando eles chegaram. Saiu devagar, sem pressa, enxugou as mãos num pano que já tinha visto dias melhores e olhou para a Ferrari no reboque com uma expressão que Valentina não conseguia classificar. Não era surpresa. Não era admiração. Era apenas atenção. Ele se chamava Rui. Valentina apresentou-se.
profissional, cortês, com a distância controlada que ela usava com pessoas que ainda não sabia como tratar. Explicou tudo. Os engenheiros certificados. Os diagnósticos. As peças de Tária. As 2 semanas perdidas. A falha que ninguém conseguia identificar. Rui ouviu tudo sem interromper uma única vez. Sem tomar notas. Sem mexer no telemóvel. Sem fazer a cara de quem já sabe a resposta. Apenas ouviu. E quando ela terminou, ele disse a única coisa que disse. Pode deixar as chaves. Valentina hesitou. E essa hesitação disse mais sobre ela do que qualquer discurso poderia dizer. Entregar aquele carro àquele homem, naquele lugar, ia contra tudo que ela acreditava. Contra todos os sistemas em que ela tinha investido a sua confiança. Mas os sistemas tinham falhado. E ela estava ali. Então ela entregou as chaves. Rui abriu a porta do carro e sentou-se ao volante. Não ligou o motor. Ficou quieto durante quase 1 minuto, com a mão apoiada no volante, olhando para o painel como se estivesse a ler algo escrito em letras que só ele conseguia ver. Depois saiu, abriu o capô e começou a trabalhar. Sem computadores. Sem scanners de diagnóstico de 50 mil euros. Usou uma lanterna velha e as mãos. Tocou cabos. Seguiu conexões com a ponta dos dedos. Fechou os olhos em vários momentos como se estivesse a ouvir alguma coisa que o silêncio do carro estava a dizer apenas para ele. Valentina ficou numa cadeira de plástico perto da porta. Desconfortável. Inquieta. Sem saber o que fazer com as mãos. Ela era mulher de agir, de decidir, de resolver. E agora não havia nada que ela pudesse fazer exceto observar um desconhecido trabalhar num ritmo que contrariava completamente a urgência que ela sentia. As horas passaram. O sol mudou de posição. A luz da oficina ficou mais amarela, mais quente. O rádio tocou coisas que ela não conhecia. Rui trabalhou sem parar, mas sem pressa. Com uma concentração que era quase perturbadora de observar. Como se o tempo lá fora não existisse. Como se a única coisa real no mundo fosse aquele motor e aquele problema. Valentina foi buscar um café numa máquina que havia no fundo da oficina. Bebeu em silêncio. Voltou à cadeira. Ficou a observar. E ali, naquela cadeira desconfortável, num lugar que nunca teria imaginado encontrar-se, algo começou a acontecer com ela. Era subtil. Difícil de nomear. Mas estava a acontecer. Quando o sol estava quase a desaparecer, Rui endireitou as costas, enxugou as mãos e caminhou na direção dela com passo tranquilo. Valentina levantou-se instintivamente. Ele falou com uma voz que não tinha dramatismo nenhum. Direta e serena, como quem explica uma coisa simples. Disse que o problema não era grande. Que estava a ser mal interpretado. Que o carro não estava variado, estava confuso. Um sensor que tinha saído da posição original, provavelmente por uma vibração forte em alguma estrada má. Um cabo que tinha derretido ligeiramente por acumulação de calor, num ponto difícil de ver sem saber onde procurar. E uma atualização de software que tinha sido mal executada num dos sistemas de controle e que estava a criar conflitos em cascata, fazendo com que os diagnósticos convencionais lessem erros que não existiam e ignorassem o erro que existia mesmo. Valentina ficou parada. Processando. Por que ninguém viu isso antes? Rui não respondeu de imediato. Olhou para o motor por 1 segundo. Por que estavam a olhar para o ecrã? Disse ele. Não estavam a ouvir o carro. Valentina não disse nada. Mas aquela frase entrou dentro dela de um jeito que ela não estava à espera. Rui voltou ao trabalho. E desta vez Valentina não se sentou na cadeira. Ficou de pé, mais perto, observando cada movimento com uma atenção que ela normalmente reservava para as suas melhores apresentações. Ele ajustou o sensor com uma precisão cirúrgica, usando uma ferramenta velha que nas mãos dele parecia um instrumento de precisão.
Soldou o cabo com uma calma que parecia impossível dado o tamanho do problema que aquele cabo tinha causado. E depois, com movimentos seguros e deliberados, reiniciou manualmente o sistema de controle central, apagando os erros acumulados e permitindo que o carro voltasse a reconhecer-se a si mesmo. Cada gesto era lento. Cada gesto era certo. Não havia desperdício naquelas mãos. Era o tipo de trabalho que só aparece depois de décadas de presença real, de falhar e aprender, de ouvir máquinas quando todos os outros estão a falar por cima delas. Quando terminou, Rui limpou as mãos no pano e fez um gesto na direção do carro. Experimente. Valentina caminhou até a Ferrari. Abriu a porta. Sentou-se ao volante. E por um momento ficou completamente imóvel, com a chave na mão, sem conseguir girar. Porque ela sabia que se não arrancasse, ainda havia esperança. E ela não estava preparada para mais uma decepção. Não aqui. Não desta vez. Girou a chave. Um motor acordou. Não foi apenas um arranque. Foi um rugido profundo, limpo, poderoso, que encheu a pequena oficina com uma vibração que Valentina sentiu no peito, no estômago, nos ossos. O motor cantou como nunca antes, com uma vitalidade que ela não reconhecia, mais forte e mais clara do que quando saiu da fábrica, como se aquele problema todo tivesse sido uma forma de o carro gritar que precisava de atenção e finalmente alguém o tinha ouvido. Valentina ficou parada ao volante. Os olhos brilhando. A boca ligeiramente aberta. Durante vários segundos ela não foi CEO de nada. Não foi a mulher poderosa que Lisboa conhecia. Foi apenas uma pessoa que acabou de ver algo que acreditava impossível tornar-se real. Saiu do carro devagar. Olhou para Rui. Não havia triunfo no rosto dele. Não havia o sorriso de quem ganhou. Era apenas a satisfação quieta de quem fez bem o que ama fazer. Quanto lhe devo? Perguntou ela. Rui disse um número. Valentina achou que tinha ouvido mal. Repetiu o número em voz alta, como uma pergunta. Rui confirmou. Era uma fração absurda do que a outra oficina tinha cobrado apenas para dizer que não conseguiam resolver. Valentina abriu a carteira e tirou o dobro. Não, disse Rui, com uma simplicidade que não tinha lugar para discussão. O meu trabalho vale o justo. Não preciso do resto. E aquilo foi a coisa mais desconcertante que alguém alguma vez disse a Valentina Monteiro. Ela saiu com a Ferrari a ronronar perfeitamente, cortando o ar da noite de Almada com uma precisão quase cirúrgica. Mas a sua mente estava completamente em outro lugar. Estava naquela oficina. Naquele homem. Naquele momento em que tudo que ela acreditava sobre competência, sobre mérito, sobre sistemas que ela tinha construído a vida inteira para respeitar, tinha sido gentilmente desmontado por alguém que nunca pediu uma única validação. Nos dias seguintes, Valentina fez o que sabia fazer melhor quando algo a perturbava. Investigou. Discretamente, através do Gonçalo, através de conversas, através de pessoas que conheciam pessoas, ela foi montando a história de Rui Figueiredo. E o que encontrou parou-a no meio da vida. Rui tinha sido engenheiro. Formado com distinção pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Tinha trabalhado durante quase 8 anos numa empresa de engenharia aeronáutica em Lisboa, um percurso que qualquer pessoa da área invejaria. E depois, sem aviso para o mundo exterior, tinha desaparecido da indústria. Sem escândalos. Sem conflitos. Simplesmente desaparecido. O que tinha acontecido, Valentina descobriu por um caminho indireto, era que a mãe de Rui tinha ficado gravemente doente quando ele tinha 34 anos. E o pai tinha morrido 2 anos antes. E havia uma irmã mais nova com 2 filhos e um marido que não ficou. Não havia mais ninguém. E Rui tinha olhado para a vida da sua família e tinha decidido, sem drama e sem mártir, que o seu lugar estava ali. Que a engenharia aeronáutica continuaria a existir sem ele. Mas a sua família não. Abriu a oficina em Almada com as economias que tinha. Começou a trabalhar. E ficou.
Nunca deu entrevistas. Nunca se queixou. Nunca usou a história como moeda de troca para ser admirado. Simplesmente trabalhou. E foi ficando cada vez melhor, porque quando se ama verdadeiramente aquilo que se faz, os anos de prática transformam-se em algo que nenhum certificado consegue reproduzir. Valentina leu tudo aquilo sentada no escritório com as luzes apagadas e Lisboa iluminada lá fora, e sentiu algo que não era habitual nela. Não era pena. Pena seria um insulto a um homem como aquele. Era algo mais parecido com reverência. Na semana seguinte, voltou à oficina. Desta vez sem urgência. Sem o peso da dona de uma Ferrari avariada. Foi simplesmente como Valentina, com 2 cafés em copo de papel e a disposição de sentar. Rui recebeu-a como receberia qualquer pessoa. Sem deferência especial. Sem o modo de impressionar que as pessoas ligam automaticamente quando estão à frente de alguém com poder. Era apenas ele. Assim como era com todos. Conversaram durante quase 1 hora, sentados em 2 cadeiras de plástico fora da oficina, com o som da rua correr por baixo das palavras. E depois Valentina fez a proposta. Tinha um contato numa empresa de engenharia automóvel que estava a crescer. Uma posição de consultor sênior, com peso real, com liberdade criativa, com um salário que transformaria a vida de qualquer pessoa. Estava a oferecer aquilo a Rui. Não como caridade. Como reconhecimento. Rui ouviu tudo. Com a mesma atenção com que tinha ouvido o carro. Sem interromper. Sem mostrar o que sentia no rosto. Quando ela terminou, ficou em silêncio por um momento. Depois disse que era uma oferta generosa. Que Valentina era uma pessoa que respeitava. Mas que o seu lugar era ali. Que naquela oficina havia pessoas que iam ter pneus furados às 3 da manhã sem saber para quem ligar. Que havia famílias que não podiam pagar os preços das grandes oficinas. Que havia miúdos do bairro que não tinham onde aprender um ofício. Que a engenharia aeronáutica teria consultores brilhantes sem ele. Mas aquela rua em Almada não teria o Rui. Valentina não sentiu rejeição. Sentiu algo que levou tempo a nomear. Depois percebeu que era admiração. Uma admiração que ela raramente sentia por alguém. E em vez de insistir, ela perguntou: "Então o que precisa?" Rui pensou por um instante. "De nada que não tenha." "E os rapazes do bairro que mencionou?" Houve uma pausa. Esses poderiam usar um espaço melhor para aprender. Foi o suficiente para Valentina. Nos meses seguintes, ela investiu na oficina. Não para transformar. Não para lhe retirar a alma. Para lhe dar condições. Equipamento novo que Rui escolheu peça a peça, sem aceitar nada que não precisasse. Uma área de formação no fundo do espaço, com bancadas e ferramentas para 8 pessoas. Uma parceria com uma escola técnica de Almada para encaminhar jovens sem muitos recursos, mas com muito talento. A oficina continuou a ser a mesma oficina. Com as paredes antigas. Com o rádio velho. Com a cadeira de plástico perto da porta. Mas agora havia vozes jovens, e perguntas, e o som de pessoas a aprender. A reputação de Rui cresceu de maneira orgânica, como crescem as coisas que são genuínas. Chegaram carros de todo o país, carros que ninguém conseguia resolver, com histórias que se pareciam com a da Ferrari de Valentina. E Rui tratava todos com a mesma atenção. O Porsche de um empresário e o City velho de uma senhora de 70 anos que precisava do carro para ir às consultas. Uma dessas histórias, transmitida de boca em boca até se tornar uma espécie de lenda urbana do mundo automóvel, chegou a um lugar inesperado. Chegou à Itália. Chegou ao diretor de engenharia de uma das maiores marcas do mundo, um homem que passou a vida a trabalhar com os melhores técnicos do planeta e que tinha aprendido a reconhecer uma história real quando ouvia uma. Ele veio a Lisboa numa visita discreta, disse que estava a tratar de outros assuntos, não quis pompa nem agenda, pediu apenas um endereço. Atravessou a ponte e chegou a Almada numa tarde de outono, com o tejo cor de chumbo ao fundo.
Esperava encontrar um gênio excêntrico, o tipo de pessoa que o cinema inventou para representar o talento não convencional. Encontrou Rui Figueiredo ajudar um rapaz de 17 anos a perceber por que é que o motor de um Renault antigo fazia um barulho que não devia. Os dois falaram durante quase 3 horas. Sobre mecânica. Sobre engenharia. Sobre os carros do futuro e o que se perde quando a tecnologia substitui a escuta. Sobre o que é transmitir conhecimento real a pessoas que de outra forma nunca teriam acesso a ele. No final, o diretor fez uma proposta de colaboração. Um programa de parceria entre a marca e a oficina de Rui, com trocas de conhecimento, visitas técnicas, possibilidade de Rui treinar os seus técnicos em Portugal numa base regular. Rui aceitou. Com uma condição. Disse que queria que em todos os materiais, em toda a comunicação do programa, houvesse uma menção clara que o trabalho dos mecânicos anônimos, os que não têm perfil nas redes sociais nem cobertura na imprensa especializada, merecia o mesmo respeito que qualquer engenheiro certificado. Que o conhecimento prático construído durante décadas de presença real tinha um valor que nenhum algoritmo de diagnóstico conseguia capturar. O diretor olhou para ele durante um momento. E depois estendeu a mão. Aceito sem hesitar. Valentina soube de tudo por uma mensagem do Gonçalo, que estava a seguir a história com a atenção de quem sabe que foi peça fundamental nela. Sorriu para o ecrã do telemóvel de um jeito que raramente sorria, sem plateia, sem estratégia, apenas com o prazer genuíno de ter estado presente naquele momento. Continuou a visitar a oficina. Não como CEO. Não como investidora. Mas como alguém que havia aprendido uma lição que nenhuma sala de aula teria conseguido ensinar da mesma forma. Que os sistemas que construímos para medir o mérito são sempre imperfeitos. Que o talento não tem endereço certo nem diploma obrigatório. Que às vezes a solução para um problema impossível está num lugar que escolhemos não olhar porque não corresponde à imagem que fizemos da competência. E que a maior forma de inteligência não é saber todas as respostas, mas saber ouvir. A Ferrari vermelha voltou a cortar a Avenida da Liberdade com a precisão de sempre. Mas quando Valentina ouvia o motor, pensava numa oficina em Almada, numa cadeira de plástico e num homem que não precisava de mais nada para ser exatamente quem era. Essa história é real em tudo que importa. Em cada pessoa que trabalha em silêncio, sem reconhecimento, com um saber que nenhum certificado na parede consegue conter. Em cada jovem que não teve as portas certas abertas, mas tem dentro de si algo que o mundo ainda não viu. Em cada vez que escolhemos confiar nos sistemas, esquecemos de confiar nas pessoas. Se esta história te tocou de alguma forma, se te fez pensar em alguém que conheces que merecia mais do que recebeu, partilha. Não pelo canal. Pela pessoa. Porque às vezes o maior presente que pode